Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um documento psicológico, o que precisa ter dentro de um documento psicológico e vou te passar alguns princípios que estão dentro do nosso código de ética e dentro de uma resolução que foi feita exatamente para isso. Vou falar sobre técnica, sobre linguagem, sobre a ética envolvida na elaboração de documentos psicológicos. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E esse é mais um dos vídeos que para mim é essencial ter aqui no canal, porque de fato eu tento trazer a psicologia de uma forma mais descomplicada, de uma forma mais acessível. E a elaboração de documentos, ela vem sido cada vez mais conhecida, cada vez mais pedida, às vezes por outros profissionais ou por instituições. Então eu acho fundamental que todos nós tenhamos um pouquinho de conhecimento sobre isso. Eu preciso que você entenda o que é um documento psicológico, para que existe um documento psicológico, qual que é a função dele. Ele é um instrumento de comunicação escrita entre a prestação de um serviço e alguém que solicitou isso. Ou seja, nós profissionais escrevemos ali, tem vários formatos diferentes, tem um outro vídeo no canal logo depois desse que eu falo dos tipos de documentos, mas esse vídeo fala o que precisa ter nesses documentos. Então a gente escreve sobre um serviço prestado para alguém que pediu. Mas quem pode pedir um documento psicológico? Geralmente pode vir pela solicitação de 5 formas. Primeiro, o usuário mesmo do serviço solicita ali um documento escrito. Segundo, os responsáveis legais pelo usuário que passa pela prestação de serviço de psicologia. Terceiro, um profissional específico, talvez um médico, um psicopedagogo ou um professor, um profissional mesmo específico que pede um documento, talvez mais detalhado ali sobre qual é o serviço que está sendo prestado, como esse serviço está sendo prestado. Ou então, uma equipe de profissionais, né, a gente chama de equipe multidisciplinar, que solicita ali um relatório, enfim, um documento escrito sobre a prestação de serviço para agregar de alguma maneira para essa equipe como um todo. Ou então algumas autoridades também podem pedir os resultados de uma avaliação psicológica. Então, enfim, pode ser solicitado aí por várias pessoas ou instituições ou grupos. Sempre que esse pedido é feito, nós lidamos, né, com e agora? O que eu vou escrever? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou elaborar esse documento? E é exatamente isso que eu vou explicar agora para você. Então, o que precisa ter dentro de um documento psicológico? Qualquer um deles. Precisa ter uma linguagem escrita formal, princípios éticos, princípios técnicos. Agora eu vou explicar sobre cada um deles para vocês. Então, qual é a técnica que tem que ter, como é a linguagem que a gente vai usar nesses documentos e qual é a ética, o que eu preciso tomar cuidado com a ética, o que eu posso escrever ou não. Toda a minha fala está sendo baseada na resolução do Conselho Federal de Psicologia, que eu vou deixar indicada aqui embaixo, que é a 06 de 2019. Fala sobre algumas regras de elaboração de documentos psicológicos. Então, começando pelos princípios técnicos, eu vou te falar 5 coisas fundamentais quando a gente pensa na técnica para escrever um documento psicológico. Primeiro, precisam ser dados reais. Às vezes você quer escrever muito bonito, uma coisa muito elaborada e acaba enfeitando muito aquela escrita, né, os dados que estão ali, com alguns dados que não necessariamente são os que acontecem realmente na prestação do serviço. Então, realmente tem que tomar cuidado com essa técnica de dados reais. Além disso, uma outra técnica que é muito importante é você considerar os aspectos históricos e sociais daquele indivíduo que você está descrevendo no documento, um resultado de uma avaliação, enfim, uma condição que está sendo apresentada ali. Por quê? Porque todo esse fenômeno psicológico que vai estar descrito ali está inserido dentro de um contexto em que essa pessoa vive. Então é muito importante ter essa técnica de elaborar o conteúdo ali, lembrando que essa pessoa está inserida dentro de um contexto. Terceiro ponto técnico que eu quero chamar a sua atenção tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, de questões históricas e sociais, que é o seguinte: quando você for elaborar esse conteúdo, o documento precisa ter escrito de alguma maneira ali que aqueles dados consideram uma natureza dinâmica das coisas. Desde o que significa isso? Significa que aqueles dados não são definitivos, cristalizados sobre aqueles dados psicológicos.
Por quê? Porque no final dos documentos a gente coloca a nossa assinatura, o carimbo e a data. Então é importante, quando você está elaborando um documento, você sempre ter em mente que aquele documento representa aquele momento. Não são dados cristalizados, não é um documento que vai valer para o resto da vida. E sempre que for preciso investigar aquela situação, é importante ter um documento atualizado, documento novo, investigando como é que está aquela condição no momento da solicitação daquela informação, certo? Então tome cuidado com isso. Não são dados cristalizados, rígidos. É um documento que a gente vai elaborar naquele momento para aquele tipo de solicitação. Quem recebe esse documento não tem essa clareza de que é importante reavaliar e ir entendendo de forma dinâmica a natureza como as coisas acontecem. Então é importante a gente deixar isso no conteúdo de uma forma mais técnica, sabe? Escrever mesmo. Esses dados não são cristalizados, precisam ser investigados de tempo em tempo e tudo mais. Algo nesse sentido realmente para a gente tomar esse cuidado. Além disso, a gente precisa cuidar do sigilo profissional. E, sinceramente, essa era uma das minhas maiores dúvidas. O que eu posso colocar num documento psicológico e o que eu não posso, no sentido de expor aquela pessoa, sabe? Será que eu tô quebrando o sigilo? Será que eu não tô? E aí eu quero falar exatamente sobre isso com você. É necessário, sim, o cuidado com o sigilo das informações que foram apresentadas para nós nas sessões, na avaliação, porque a gente não precisa colocar tudo com uma riqueza de detalhes nos documentos psicológicos. E qual vai ser o filtro que a gente vai ter para decidir tecnicamente qual é a informação que eu coloco ou não? Você vai olhar para essa informação e entender o que eu posso proteger aqui, o que foi trabalhado com uma confidencialidade mesmo comigo, que envolve a intimidade da pessoa que me passou essas informações, que está passando pela prestação desse serviço. Ou então, ou às vezes não é nenhuma pessoa, mas um grupo, uma instituição. O que passou pela confidencialidade? A gente vai saber identificar o que é isso. Se for preciso expor essas informações, a regra é muito clara, tanto na resolução quanto no código de ética. O filtro vai ser o seguinte: a busca pelo menor prejuízo, ou seja, qual informação ou o quanto dessa informação eu posso passar que eu vou ter o menor prejuízo das pessoas envolvidas, principalmente quem confiou e teve o sigilo ali comigo nesse trabalho. Então o filtro é esse, a busca pelo menor prejuízo, passando as informações necessárias, mas cuidando da confidencialidade e da proteção de quem confiou no nosso trabalho. Por último, uma parte técnica mesmo, que em todos os documentos, todas as páginas de qualquer documento precisam ter uma assinatura de alguma maneira. O que é a sugestão? A sugestão é que a gente faça rúbrica da primeira à penúltima e na última página, onde tem o lugarzinho para a gente assinar, a gente faz a assinatura completa. Mas precisa ter, de alguma maneira ali, um sinal, ou a assinatura completa ou a rúbrica, em todas as páginas de qualquer documento psicológico. Agora, sobre a linguagem. Qual é a linguagem que você vai utilizar na elaboração de um documento psicológico? Eu vou te falar 6 pontos para você considerar na hora de escrever mesmo. E para isso, na hora de escrever, você precisa ter muito claro que esse documento que você está fazendo é um instrumento de comunicação, ou seja, ele precisa informar, comunicar sobre um serviço que está sendo oferecido. Alguns documentos com mais detalhes, outros com menos detalhes. O vídeo que eu explico cada um dos documentos pode te ajudar também nisso. Mas a escrita de qualquer documento psicológico precisa comunicar sobre um serviço que está sendo prestado. E como fazer isso? Com frases e com parágrafos precisos. A gente não precisa ficar realmente colocando muitos detalhes. São informações mais diretas, mais assertivas e mais precisas, que expõem um raciocínio psicológico. Mas um raciocínio psicológico como? Um raciocínio que a pessoa apresentou para mim na avaliação? Não, um raciocínio psicológico do serviço. Talvez seria legal você pegar uma folha e fazer um rascunho de qual é o raciocínio desse serviço que eu estou oferecendo. Por exemplo, o serviço de orientação profissional de carreira que eu faço. Eu posso pegar e colocar, olha, primeiro eu passo pelo autoconhecimento, depois eu passo pelo conhecimento do mercado de trabalho, da exploração, depois eu finalizo com um projeto de carreira. Tem um raciocínio psicológico por trás do serviço.
tenha muito claro qual é esse raciocínio psicológico, qual é o método que você está fazendo nessa prestação de serviço, e você vai escrever frases e parágrafos de uma forma mais precisa, de uma forma mais direta, sobre esse processo do serviço que está sendo oferecido. Além disso, precisa estar dentro das normas cultas da língua portuguesa, também das técnicas da psicologia, então precisa aparecer nessas frases e nesses parágrafos partes técnicas da psicologia mesmo, abordagem, instrumento, como é que foi feito, então coisas nesse sentido, trazendo a parte técnica mesmo da psicologia para a escrita. Além disso, a garantia dos direitos humanos. Ou seja, quando a gente escreve um documento desse, a gente está preservando os direitos humanos. Como é que está sendo isso? Eu vou falar já na parte ética dessa escrita toda. Além disso, os documentos precisam ser escritos na terceira pessoa, ou seja, uma linguagem informal. Você não vai colocar, eu acho que, nananana. Não, você vai colocar, o fulano de tal foi avaliado em uma situação tal, sempre na terceira pessoa. Por último, sobre a linguagem, não precisa descrever de uma forma literal mesmo, sabe? Primeira sessão, aconteceu isso, como um relato de caso. Não precisa ser de uma forma literal, a não ser que algum profissional pediu ou que alguma autoridade pediu de uma forma literal a descrição de algumas coisas. Então, quando isso não é solicitado de uma forma explícita, um documento psicológico não é a descrição literal das sessões. Certo? Isso já te ajuda na escrita? E por último, mas não menos importante, na verdade uma das coisas mais importantes na elaboração dos documentos são os princípios éticos. E aí eu vou tentar fazer um resumão aqui para te ajudar e adiantar para que você ganhe tempo. Toda vez que eu ia escrever esses documentos, eu ficava precisando consultar no código de ética e realmente olhar item por item. Isso aqui tá ético, isso aqui não tá, essa preocupação. E o que eu fiz? Eu criei uma tabela onde eu coloquei um resumo das questões éticas que as resoluções e que o código de ética fala que a gente precisa cuidar. E eu vou colocar essa tabela aqui para você na tela agora. Então aqui tem todas essas informações e eu vou te convidar a pausar o vídeo, talvez dar um print, salvar ou voltar aqui no vídeo e olhar para essa imagem. Então sempre que você for elaborar um documento, olhe todos esses pontos. É muito mais fácil eu colocar aqui nessa tabela do que eu ficar falando de um em um, né? Então eu espero que isso facilite para você. E por último, eu quero falar 2 pontos sobre os princípios éticos, que é o seguinte: quando a gente elabora um documento, a gente manda para alguém, realmente essas informações vão ser expostas, como eu disse no começo do vídeo, ou para a própria pessoa, ou para um grupo, uma instituição, para alguma autoridade. Então é importante, quando você acabar de escrever esse documento, você olhar com esse cuidado de o que eu estou expondo aqui vai ter um alcance de outras pessoas e às vezes um alcance grande dessas pessoas. Quando a gente olha com esse filtro aquilo que está escrito ali, o sigilo já acaba sendo cuidado, sabe? Será que eu coloquei informações aqui que eu tô quebrando o sigilo, sabe? Que eu não tô cuidando dessa maneira, porque às vezes esse é um papel, né? Assim, a gente não tem mais controle de onde ele vai parar. Então é importante a gente olhar o que tá aqui, eu cuidei dessa pessoa, eu cuidei do serviço que está sendo prestado, porque depois que a gente entrega para alguém, isso pode ser exposto em qualquer lugar, né? Então é um cuidado com a nossa prática e um cuidado com quem está passando pelo serviço também. Por último, é muito importante que você cuide de não colocar ideologias, sabe, assim, de questões religiosas, de questões políticas, que você, enquanto profissional, acredita. Isso não tem a menor lógica de aparecer num documento psicológico ou até em um atendimento, enfim. Isso é extremamente antiético. Então não coloque conteúdo de caráter ideológico nos documentos psicológicos, certo? Isso não representa a psicologia, representa as crenças e o que cada profissional acredita. E para finalizar, eu gostaria de te contar, se você ainda não sabe, que existem 5 tipos de documentos psicológicos. Declaração, o segundo é o atestado psicológico, o terceiro é o relatório psicológico, que pode ser multiprofissional, pode ser para um profissional só. Também tem o quarto, é o laudo psicológico e, por último, o parecer psicológico. E o próximo vídeo, logo depois desse, vai falar sobre cada um desses tipos de documentos psicológicos. Mas em qualquer um deles, tudo isso que eu falei nesse vídeo precisa ser feito.
E aí, me conta o que você achou desse vídeo, ele te ajudou de alguma maneira? Eu mesma confesso que quando eu for elaborar um documento, eu vou voltar nesse vídeo e olhar ali alguns pontos, porque é muito mais fácil quando tem um resumão dessas informações na hora que a gente está na prática, né? Então me conta nos comentários, eu espero ter te ajudado, espero que a gente fortaleça cada vez mais a nossa área. Já aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!